Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estar com os irmãos, mesmo que à distância, mas podendo estudar juntos, de certa forma, uma doutrina tão maravilhosa e muitas vezes até negligenciada, porque se crê que ela foi já ensinada demais, já está de certa forma batida. Mas nós veremos hoje que o amor de Deus, que é a doutrina que nós vamos estudar hoje com a graça do Senhor, está longe de estar batida. E certamente quando nós estudamos essa doutrina, segundo a Escritura, nós veremos quantas implicações nós temos para nossas vidas e quanto ela pode gerar em nós um coração mais parecido com o de Cristo. Então, nós vamos orar nesse momento, pedindo a graça do Senhor nesse estudo, e assim nós iniciaremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque por causa do teu grande amor, nós estamos aqui hoje para ler a tua palavra e estudar o teu evangelho. Nos capacita, Senhor, a entender o teu amor e nos capacita a trazer as aplicações e implicações deste amor para nossas vidas, como fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que eu te peço, eu te oro. Amém. Então, irmãos, eu vou começar o estudo trazendo duas definições de dois pastores, dois teólogos, que vão nos ajudar a delimitar um pouco o tema. A primeira dela é de um pastor chamado Charles Hodge. Ele diz assim: Deus é amor, e amor nele é em tudo que é essencial à sua natureza, que é o amor em nós. Aqui nós nos alegramos, sim, e nos alegraremos. Então Charles Hodge ele deixa claro, ele repete as palavras da Escritura. Deus é amor. E ele ainda complementa, e amor nele é em tudo o que é essencial à sua natureza. Então, em tudo que o amor dele é, e tudo que o amor dele é essencial à sua natureza, esse amor também é em nós. O Mark Jones, outro pastor, ele vai trazer uma explicação também a respeito do amor de Deus. Ele diz: o seu amor, o amor de Deus, é melhor descrito como uma afeição, um amor que surge interiormente e se estende para fora. Então, para o Mark Jones, para a Escritura, nós vamos ver o amor de Deus surge dentro dele mesmo, interiormente, e se estende para fora. Então, o primeiro texto que eu gostaria de citar é o texto de João, 1 João, capítulo 4, o verso 7 e o verso 8. E nós vamos ver que a Bíblia declara o amor de Deus explicitamente. Ela declara implicitamente, nós vamos ver isso em outras passagens, mas ela declara também explicitamente. Nesse texto, 1 João 4, do verso 7 ao verso 8. Então, o texto nos diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, Paulo ele traz algumas aplicações no início do verso, para então, no final, chegar à base dessas aplicações. Quando ele diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então veja que interessante. Deus é amor. A Bíblia é clara, né? Deus não somente tem amor, ou possui amor, ou grande parte dele é amor, mas Deus é amor. E daí nós vemos aquilo que provavelmente o Rafael deve ter tratado com vocês, que os atributos de Deus dizem respeito à própria essência de Deus. Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. Deus não tem infinitude, ele é infinito. Deus não tem bondade, Deus é bondade. Isso porque nós podemos separar dois tipos de amor em Deus, ou melhor dizendo, dois aspectos do amor de Deus. Não dois tipos, dois aspectos seria melhor. O amor intratrinitário e o amor extratrinitário. Então, o amor intratrinitário seria aquele amor dentro do próprio ser de Deus, como Mark Jones diz, interiormente, na relação das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse amor, ele tem aspectos diferentes do amor que é fora da Trindade. Por quê? Porque esse amor é natural, ele é necessário. Ou seja, Deus necessariamente ama em seu próprio ser. O Pai necessariamente ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama ambos e ambos amam o Espírito. E isso se dá na relação intratrinitária. E é interessante nós percebermos que sem a Trindade, Deus não poderia ser amor. Porque o amor, ele se realiza, nos termos da Escritura, o amor se realiza quando nós direcionamos o amor a outra pessoa que não nós. Se nós amamos a nós mesmos, é porque de alguma forma nós recebemos o amor e nós conhecemos o amor.
Mas se Deus, ele é o Deus todo criador, Deus único, que não recebeu o amor de ninguém, e muito pelo contrário, ele é quem dá o amor a todos. Se ele não for trinitário, se ele for uma única pessoa, ele não pode amar, ele não pode ser amor, porque o amor dele vai ser relativo. Então Deus só poderia amar em relação aos homens, em relação à sua criação, em relação aos anjos. Mas quando Deus é trinitário, nós podemos perceber que o amor de Deus não é dependente de outra criação ou de outra criatura. Não de outra criatura, porque Deus não é criatura, mas de outro ser. Mas o amor dele é dependente dele mesmo. Ele ama e ele se relaciona dentro da Trindade. De maneira tal que Deus não precisa nos amar. Deus não precisa amar a outro. Deus é amor no seu próprio ser. E o amor que há nele, no seu próprio ser, é suficiente. Ele não precisa amar outro que não seja ele mesmo. Porque dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, há esse relacionamento de amor. Por isso, o amor intertrinitário é necessário, é natural e é suficiente para Deus. Mas nós vemos, por outro lado, que a Escritura fala de outro aspecto do amor de Deus, o aspecto extratrinitário. E esse amor é voluntário e não é necessário. O que a Escritura quer dizer quando diz isso? Ela está mostrando que o amor de Deus para com a sua criação, para com o homem, com os anjos, aquilo que ele criou, não é algo necessário. Deus não precisa amar aquilo que ele criou. Deus não precisa amar os homens. Deus não precisa amar os anjos, por exemplo. Esse amor é voluntário. Deus decide amar a sua criação. Deus decide amar o homem. Então, essa é a beleza do amor de Deus. Um amor que é suficiente nele mesmo, mas que se exterioriza através da sua boa vontade, da sua livre graça em amar o homem. Deus é suficiente em amor em si mesmo, mas ele decide amar de maneira voluntária e graciosa. Ele decide amar, ele se condescende ao homem para amá-lo. Então, tendo essa divisão, ou melhor dizendo, tendo conhecimento desses dois aspectos na nossa mente, o amor que é essencial ao próprio Deus e o amor que é fruto da sua obra livre, nós podemos entender agora como a Escritura vai descrever o amor de Deus, porque ela vai se preocupar majoritariamente com o amor voluntário de Deus, com o amor que é extra-trinitário, né? Com o amor que vai além da Trindade, né? O amor voluntário, da boa vontade, da livre graça de Deus em amar a sua criação, o homem, enfim. Então, nós podemos dividir esse amor de Deus, pelo menos em três. Não dividir o amor de Deus, mas dividir o direcionamento do amor de Deus. Se nós podemos enxergar dois aspectos do amor de Deus, o amor intertrinitário e o amor extratrinitário, nós podemos perceber que esse amor extratrinitário, que é o que a Escritura vai se preocupar de maneira majoritária, pode ser direcionada para três alvos diferentes. E aí, então, nós podemos perceber o amor universal de Deus, em primeiro lugar, que nos ensina que Deus ama e beneficia a sua criação. Então, esse é o amor, vamos dizer assim, mais geral de Deus, onde Deus ama e beneficia, dá graças a toda a criação. Esse amor é descrito, por exemplo, no Salmo 145, no verso 9, no verso 15, no verso 16, que nos diz assim: O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Então, o Salmo 145, entre outros salmos, o Salmo 104, por exemplo, que fala da providência de Deus, esses textos nos ensinam como Deus ama a sua criação. Toda a criação olha para ele e espera dele o alimento, espera dele a provisão. Todos esperam as misericórdias dele. A sua misericórdia permeia todas as suas obras. Todos voltam seus olhos para ele, esperando dele a provisão e o mantimento. E Deus supre a necessidade deles. Deus traz a chuva, Deus traz o ar, Deus traz as condições térmicas e entre tantas outras variáveis que são sempre muito é, é, sempre muito sempre suficientes, né, para que o homem e os animais tenham seus alimentos, produzam os seus alimentos. Então, isso mostra que Deus, através da sua providência, ama o homem, ama a sua criação, ama aquilo que ele criou, ama os seres viventes que ele fez. Então, Deus ama a sua criação. Onde nós podemos ver isso? Na palavra de Deus, que
que interpreta muito bem aquilo que a providência de Deus realiza. Na providência de Deus, nós podemos ver o amor dele, quando ele de maneira graciosa cuida dos seres viventes, entre eles o homem, os anjos e toda a sua criação. Mas nós podemos ver um segundo alvo do amor de Deus. O amor de Deus que é para todos os homens. Então, Deus ama a sua criação, tudo aquilo que ele fez, mas ele também ama os homens, e isso de maneira especial. Então, tem um amor geral pela sua criação, um amor mais específico pelos homens agora. E aí nós podemos entender que Deus ama e beneficia todos os homens, sejam eles eleitos ou não eleitos. Então, esse amor é um amor geral, é o amor de Deus para com todos os homens. É o amor que nós vemos, por exemplo, em Mateus 5, quando Cristo nos ensina, né? E ele diz no Sermão do Monte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. E aqui fica muito claro que o padrão do amor que nós temos que ter é o próprio Deus. Cristo diz, olha, amem os vossos inimigos e orem por eles. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é tão bom e tão amoroso que até mesmo sobre os maus ele faz vir a chuva. Até mesmo sobre os maus ele faz nascer o sol. Então, o amor de Deus não se restringe aos seus eleitos somente. O amor de Deus, ele passa por todos os homens e passa até mesmo por toda a sua criação, porque nós vemos atos de bondade e de misericórdia de Deus para com toda a criação e todos os homens, eleitos ou não eleitos. E aqui, irmãos, nós precisamos citar um pouco das classificações que existem, né? Existem algumas classificações, pelo menos alguns teólogos tentam classificar os atributos de Deus, e não é um trabalho fácil, porque a Escritura não tem uma lista organizada racionalmente, como nós entendemos hoje, né? De atributos, né? Mas ela organiza esses atributos de maneira muito unificada. Por exemplo, nós não vemos o amor de Deus isolado da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça. Então, na Escritura, nós vemos a bondade, o amor, a graça, a misericórdia, todos os atributos se relacionando intimamente. Por isso que há uma certa dificuldade de alguns pastores e teólogos definirem os termos. Então, para alguns, o amor é o grande atributo e dentro do amor nós temos a bondade, a misericórdia, a graça. Para outros, a bondade é o grande atributo e nós temos dentro da bondade o amor, a misericórdia. Então, são apenas diferenças de classificação. Quando eu falo amor aqui, eu estou falando amor no sentido mais amplo, que vai conter a bondade, que vai conter a misericórdia, a graça de Deus. Por isso que eu posso citar o Salmo 145, que fala da bondade de Deus, da graça de Deus para a sua criação. O texto não tem a palavra amor, mas o amor está ali, com certeza. Quando Deus demonstra a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, ele está demonstrando o seu amor. Esses atributos se relacionam intimamente, eles, na verdade, são um único atributo de Deus, visto por aspectos diferentes, né? Vamos dizer assim. Então, o amor para toda a criação, o amor para com todos os homens, e o terceiro amor, que de fato é o que a Escritura ainda se detém mais, né? Que é o amor especial de Deus pelo seu povo. Então, a Escritura fala do amor de Deus por ele mesmo, ele fala do amor do Pai e do Filho, entre o Pai e o Filho, fala da relação do Espírito Santo, sim, certamente. Nós podemos ver isso em João 17, em outros textos. A Bíblia se detém especialmente no amor que vai além do próprio ser de Deus, né? Quando ele ama os homens, ama a sua criação. E dentro desse amor que é extratrinitário, ela fala mais especificamente ainda do amor especial de Deus pelo seu povo. Deus ama e beneficia de forma especial o seu povo escolhido. Nós vemos isso em 1 Pedro 2, versículo 9, quando ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, um povo escolhido por Deus para proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
a salvação de Deus, a escolha de Deus, nos trazer das trevas para a luz. Tudo isso mostra o amor especial de Deus, que certamente não é para todos os homens, como nós podemos perceber aqui. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, ou seja, uma implicação clara da separação de um povo especial para Deus, essa separação feita pelo amor. Então, esse tema é o tema que domina a Escritura. Nós vemos em Romanos, capítulo 8, do verso 37 a 39, como Paulo mostra que esse tema perpassa a história da salvação, né? Então, Romanos 8, 37 nos diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhum poder, nenhuma profundidade, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem as coisas que já passaram, nem os anjos, nem a vida, nem a morte, nada poderá nos separar do amor de Deus. Esse texto de Paulo nos ensina muito bem como a história da salvação, a história do universo apresenta o amor de Deus de maneira especial e mostra como esse tema domina a Escritura e domina a providência e a história do próprio universo. O amor de Deus vai além das forças deste mundo, das coisas do presente, das coisas que virão, da altura, da profundidade e assim por diante. Nós vamos ver que Deus demonstra esse amor, então, esse amor que domina as Escrituras, esse amor que é por um povo especial. Deus demonstra em Cristo e por meio de Cristo. É isso que nós vamos ver claramente em Efésios capítulo 1, dos versos 3 ao verso 6, que nos diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, né, para Deus, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então veja, por várias vezes nesses 3 versículos Paulo repete a mesma expressão: em Cristo, nele, por meio de Cristo, no amado, que é Cristo. Então, a obra da redenção, a escolha de Deus, toda a graça de Deus, toda a salvação de Deus foi feita em Cristo, nele, por meio dele, no amado, gratuitamente. O amor de Deus é apresentado na Escritura. Esse amor que se direciona em relação aos seus eleitos, de maneira especial, é apresentado na Escritura como uma demonstração do amor de Deus por meio de Cristo. Esse amor se demonstra em Cristo, se realiza em Cristo, se concretiza de maneira mais ampla, mais plena em Cristo Jesus e por meio dele. É na obra de Cristo, é por meio de Cristo que nós podemos ver esse grande amor de Deus em toda a sua plenitude. É assim, por exemplo, que Paulo entende quando ele fala, ainda em Romanos capítulo 8, agora no versículo 32, quando ele nos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Senhor entregou o seu próprio filho. Como então nós não teremos as demais coisas, né? Então veja o raciocínio de Paulo. Se Deus fez o que era mais, o que demonstra mais amor, como ele não vai continuar demonstrando o seu amor, nos dando as outras coisas, a sua graça, nos dando as demais coisas? Deus fez o máximo. Deus entregou o seu filho. Deus demonstrou o seu amor em toda a sua plenitude. Tudo que vem depois disso não se compara à grande demonstração do amor de Deus em Cristo Jesus. E o último texto da Bíblia que eu gostaria de citar, não o último, na verdade, o penúltimo, que diz lá em 1 João, capítulo 4, do verso 9 ao verso 10, que nos diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Veja, Deus é amor, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja a ordem bíblica. Deus nos amou primeiro e enviou o seu Filho. O amor do Senhor acontece primeiramente nele e então se realiza na história, em nossa direção, para o nosso bem, por meio de Cristo. O amor de Deus não é relativo, não é dependente como é o nosso amor. Nós amamos, como o texto diz, porque Deus nos amou primeiro. Deus não. Deus não precisa ser amado primeiro para amar, porque Ele é amor. Ele se relaciona em amor na Trindade. E por causa disso, Ele é capaz de amar a sua criação. Por causa disso, Ele é capaz de amar todos os homens, mesmo os homens maus, como criação sua. Mas Ele também é de maneira especial capaz de amar um povo escolhido, dando a esse povo o que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, para que esse povo fosse amado e aprendesse a amar por meio daquele que o amou primeiro, em Cristo Jesus. Mark Jones ele nos diz algo bem interessante, e fazendo mais uma vez uma citação dele, ele diz: em certo sentido, a única verdade que precisamos crer a respeito do seu amor é que ele deu seu Filho por nós. Nada é mais glorioso ou mostra melhor o seu amor. Nada nos leva a elevar nossos pensamentos e corações tão alto quanto reconhecer que Deus enviou seu Filho para morrer uma morte amaldiçoada, para que pudéssemos conhecer o amor de Deus. Nada nos leva a um amor tão alto do que reconhecer que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para que então, na morte dele e na ressurreição dele, nós pudéssemos conhecer o amor. Diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer mais algumas aplicações, ou melhor dizendo, duas aplicações bem rápidas que o próprio Cristo faz. E essas aplicações se encontram em algumas partes da Escritura, nos três evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, né? E especialmente no texto de Marcos, eu gostaria de citar Marcos capítulo 12, a partir do verso 30, né? Naquela ocasião onde os escribas, né, perguntam ao Senhor qual é o principal dos mandamentos. E Cristo então responde no versículo 30. Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Irmãos, a implicação clara que Cristo nos mostra nesse texto do grande amor de Deus é que nós devemos responder o amor de Deus em amor. Esse é o principal mandamento, esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Cristo aqui não está dizendo nenhuma novidade, ele está repetindo o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, onde nós temos essa mesma verdade. Nós devemos amar o Senhor. Mas logo em seguida, ele também diz: ame o próximo como a ti mesmo. E também não está dizendo nenhuma novidade, ele está citando o texto de Levítico, onde já nos era ensinado: ame o teu próximo. O amor de Deus, irmãos, deve nos levar a amar o próprio Deus em primeiro lugar. E esse amor deve ser demonstrado, aplicado, direcionado aos homens, aos nossos próximos, né? Como diz João, o apóstolo João na sua carta, quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque como é que ele pode amar a Deus que não vê, se o irmão dele que ele vê, se o próximo dele que ele vê, ele não ama? Irmãos, que nós sejamos encontrados fiéis no amor de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. O amor de Deus não nos leva somente à contemplação. E é maravilhoso contemplar o amor de Deus. E nós devemos meditar no amor de Deus. Mas é uma meditação que nos leva a uma atividade, é uma meditação proativa, que nos leva a amá-lo em uma resposta amorosa ao seu primeiro amor, ao seu grande amor por nós, mas também que nos leva a uma resposta amorosa ao nosso próximo, entendendo que Deus nos amou, Deus nos perdoou,
Então nós devemos perdoar e amar até mesmo os nossos inimigos, porque Ele é tão bom que faz até mesmo vir chuva sobre os nossos inimigos. Que o Senhor nos ensine o seu grande e perfeito amor, um amor que está além da nossa compreensão, mas que Deus é tão maravilhoso que torna esse amor nosso também. Como disse Ali Roger lá no início, o amor que há em Deus é também o amor que há em nós. Obviamente, de maneiras totalmente diferentes, em amplitudes e qualificações totalmente diferentes da nossa. Mas o que o Roger está querendo dizer é, o amor de Deus não é tão outro que a gente não possa conhecer. Nós podemos conhecer. Na verdade, a Bíblia ordena, ame. Ame o Senhor teu Deus. Ame o teu próximo. Você já conhece o amor de Deus. Você conhece Ele em Cristo. Você recebeu Ele em Cristo. Portanto, ame ao Senhor. Responda ao amor dEle. E responda ao amor dEle amando teu irmão, teu próximo. Que o Senhor nos ajude nesse grande desafio que é o amor de Deus. Um amor que não é relativo, que não é supérfluo como é o amor do mundo, mas é um amor que tem uma raiz muito clara, Cristo Jesus, e que nos leva então a amar de fato, efetivamente, obedecendo os seus mandamentos e vivendo para Cristo, como nos ensina a Escritura. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo. Amém.